Boa noite. Então vamos para a palavra de Deus, né? Eu queria falar com vocês hoje como que nós sempre podemos aprender através de relatos que estão na palavra do Senhor, né? Algumas quintas-feiras atrás eu falei sobre como que nós temos que aprender com Jesus Cristo, que é claro que é o nosso modelo maior, a nossa referência maior. E a gente foi lá para Lucas capítulo 4, onde a gente viu como que o Senhor Jesus se torna o nosso exemplo em relação a uma resistência firmada na palavra de Deus, enquanto houve toda aquela pressão sobre ele. E vocês sabem que o que eu mais enfatizei, na verdade, o que a palavra, o Espírito de Deus mais enfatiza é que no versículo 4, a Bíblia diz lá em Lucas 4, que o Senhor, ele vai para o deserto para ser tentado, cheio do Espírito Santo. Mas no versículo 14, a Bíblia fala que ele saiu no poder do Espírito Santo. Então a gente viu algo muito interessante ali, que quanto mais nós resistimos na palavra, na certeza, a gente sempre vai sair melhor, porque o poder de Deus vai se manifestando sobre as nossas vidas. Depois, uma quinta-feira posterior, a gente aprendeu um pouquinho com o ceguinho de Jericó. Quem estava aqui? Né? Então a gente viu qual foi o posicionamento desse cego de Jericó, o Bartimeu, como que ele vivenciou e experimentou uma manifestação sobrenatural do Senhor Jesus sobre a sua vida por conta de um posicionamento muito firme relacionado à pessoa. Ele entendeu claramente quem é Cristo. E hoje nós vamos aprender com Jairo. A gente vai ver alguns aspectos, alguns princípios, alguns posicionamentos dele. Graças a Deus, gente, a palavra de Deus se renova a cada dia. Hoje é noite de renovação das verdades no seu coração. Então, quanto mais nós vamos entendendo o que a palavra de Deus quer nos mostrar, mais certeza de fé e mais capacitação do Espírito de Deus nós passamos a ter para justamente viver na praticidade daquilo que a palavra de Deus revela para nós. É sempre importante a gente repetir e repetir e repetir. Nós não seguimos um livro de teorias, nós seguimos um livro que é a nossa regra de fé e prática. Nós vamos caminhando nessa certeza e Jairo tem muito para nos ensinar e evidentemente o nosso mestre, o Espírito Santo de Deus vai estar aqui gerando verdades nos nossos corações para que a gente possa justamente se posicionar, ok? Então, uma das coisas que a gente vai precisar entender é o seguinte: e o relato a respeito de Jairo não é nada diferente disso aí, olha. Tudo que está registrado na Bíblia, para aqueles que evidentemente creem nela, na palavra de Deus, tem o propósito de gerar uma fé perseverante. O grande propósito de Deus para a sua vida, aquilo que Ele revela na sua palavra, é que você persevere até o fim, sem retroceder, sem olhar para trás e prosseguir para o alvo. Tudo que está relatado na palavra de Deus tem esse fim, tem esse propósito final, que a sua fé seja perseverante. Por isso que nós não podemos viver sem a verdade revelada no nosso coração. Então, esse relato de Jairo vai nos mostrar exatamente isso, como que nós temos que nos posicionar no nosso dia a dia, para que nós tenhamos justamente um posicionamento de uma fé perseverante. E eu quero declarar sobre a sua vida, para todos aqueles que estão nos assistindo também pela internet, que o plano e o propósito de Deus é que você comece muito bem e acabe melhor ainda. E isso acontece quando você justamente vive nessa perseverança de fé. O fato também é que seguir a Jesus, e a gente vai ver que foi uma tônica, foi algo central nesse relato dos posicionamentos de Jairo. Seguir a Jesus, sua palavra e direção, independente das piores notícias e circunstâncias, sempre nos levará ao lugar. E eu posso até acrescentar, como a gente vai ver, ao lugar permanente do sobrenatural de Deus. Então, quando nós seguimos a Cristo, centrando a nossa fé nele, quando nós seguimos a palavra dele, a revelação clara que ele tem para as nossas vidas, quando nós temos nele, na palavra, a direção certa para nós, podem vir
todos os tipos de circunstâncias e notícias ruins, mas o fato é o seguinte: quanto mais nós seguimos a Cristo, a palavra dele e o direcionamento que ele tem para as nossas vidas, mais nós vamos ser conduzidos pelo próprio Espírito Santo ao lugar do sobrenatural. Muito mais, e a gente quer justamente mostrar isso, que muito mais do que você viver um milagre esporadicamente, aqui ou acolá, o fato é que a glória do Evangelho não é viver um milagre, mas é viver no sobrenatural. Isso fala de uma continuidade permanente. O fato é que o Evangelho é sobrenatural. O fato é que Deus é o Todo-Poderoso, Deus é exaltado, e a coisa mais normal nas nossas vidas é justamente viver essa continuidade permanente no sobrenatural de Deus, porque o teu caráter é transformado, a tua mentalidade é transformada, a sua maneira de perceber, de discernir as coisas são transformadas. E o que vai acontecer? Qual é a consequência disso? Você vai viver o sobrenatural de Deus, porque o fato é o seguinte: sempre o agir de Deus vai primeiramente pegar o seu coração, o seu interior, para que as suas circunstâncias sejam mudadas a partir daquilo que ele gera em termos de transformação no seu interior, na sua mentalidade. Então, quanto mais nós vivemos debaixo da clara revelação de quem é Cristo e a sua obra consumada, mais nós vamos viver na continuidade permanente do agir sobrenatural de Deus em nossas vidas. E esse relato de Jairo fala sobre isso. Então, a glória do Evangelho, gente, a manifestação de quem Deus é, o poder dele, a revelação dele, não está afirmado somente em você viver um milagre, uma solução aqui, como eu já falei, ou acolá, mas viver no sobrenatural. O normal da igreja de Cristo é viver no sobrenatural. O normal da igreja de Cristo é viver no sobrenatural. O normal da igreja do Senhor Jesus Cristo é viver no sobrenatural. E isso fala dessa continuidade permanente que vai gerando cada vez mais e mais transformação em nossas vidas, para que aí então, através da clara revelação de quem é Cristo e evidentemente da sua obra redentora, mais e mais nós venhamos estar nesse lugar, e esse lugar se chama sobrenatural. Deus quer te levar para esse lugar do sobrenatural. Cada aspecto da sua vida tem que haver o sobrenatural de Deus. E isso acontece com perseverança, isso acontece com continuidade de posicionamentos relacionados àquilo que a palavra de Deus nos mostra. Então, gente, 2 Coríntios, capítulo 4, vai justamente nos mostrar como que, ou o que é essa glória. Antes da gente justamente falar sobre Jairo, é importantíssimo a gente ver como que a palavra do Senhor traz uma clara revelação sobre a glória do Evangelho em si, que nos faz viver nesse sobrenatural. Olha só o que Paulo diz: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça, olha só, preste atenção nisso, a luz do Evangelho da glória. Olha, a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, ou seja, Cristo Jesus, ele é a expressão exata de quem Deus é, porque ele é o próprio Deus. Quando ele se encarna, ele vem justamente revelar o coração do Pai, a pessoa, o propósito, o plano do Pai para as nossas vidas. Por isso que ele é a imagem exata de Deus. Tudo que Jesus Cristo fez, realizou, ensinou, era uma pura revelação de quem Deus é, de quem o Pai é, porque na verdade ele se encarna e continua Deus, mostrando de fato quem é Deus. Então Paulo está mostrando para nós justamente isso, que o papel do Deus desse século, que é o diabo, é fazer com que o entendimento dos incrédulos não venha receber essa manifestação da iluminação, do entendimento, da clareza do Evangelho da glória de Cristo. Perceba, o Evangelho não é simplesmente relatos a respeito de Cristo e da sua obra. O Evangelho é a própria manifestação da glória de Cristo, da pessoa de Cristo. Por isso que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque Evangelho não são simplesmente palavras a respeito de alguém. O Evangelho é a própria vida de Deus manifestada através de Cristo Jesus, e conforme você vai assimilando, entendendo, compreendendo e justamente saindo do engano da incredulidade, mais você vai percebendo que Cristo Jesus é o próprio Evangelho. Eu vou repetir isso para você.
Cristo Jesus é o próprio Evangelho. A boa notícia, a boa nova, fala da pessoa de Cristo Jesus, de quem Ele é e a obra redentora e triunfante dele na cruz do Calvário. É isso que é Evangelho. Evangelho da glória. Glória, você sempre tem que pensar isso. Quando a Bíblia se refere à pessoa de Deus, em relação à glória, está falando da manifestação de quem Ele é. Então, o Evangelho é a manifestação de quem Cristo é. E Cristo é todo poderoso, é o Senhor da glória. Percebe isso? Quando essa luz entra no seu coração, você se torna imparável. O engano não te para mais. Aí Paulo continua. Ele vem e diz, porque, olha só que clareza, porque não nos pregamos a nós mesmos. Ora, se o Evangelho é a manifestação da glória da pessoa poderosa de Cristo, o que nós vamos fazer? Pregar a nós mesmos? Projetar o nosso próprio ministério? Tentar de alguma maneira impressionar as pessoas com a nossa oratória ou sabedoria humana? O que nós pregamos é Cristo Jesus crucificado. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que tudo aquilo que ele ensinava, Cristo era o centro, Cristo era o fundamento. Gente, olha só, a palavra, as revelações da palavra de Deus sem Cristo, não resta nada. Pregação, ensino, proclamação, sem Cristo estar centralizado e ser a própria pedra, o fundamento e a rocha, não sobra nada. Por isso que Paulo fala, eu não prego a respeito de mim, ou de quem eu sou, ou seja lá o que for, eu não tento persuadir as pessoas com sabedoria humana. Quem eu prego é o próprio Evangelho que está em Cristo Jesus. Percebe isso? Gente, quando você recebe uma clara revelação de quem Cristo é, não tem trevas que suporte a luz que há no próprio Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, olha só, não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Aí vem o versículo 6, que vai assim, sintetizar, resumir aquilo que eu mostrei anteriormente, que a glória do Evangelho não é você viver um milagre aqui ou uma solução acolá. É claro que Deus ele se manifesta para gerar milagres, Ele gera curas, Ele gera soluções em várias áreas de nossas vidas, mas perceba, a nossa busca em si, por favor, pega isso, a nossa busca em si não é por uma solução, não é por um milagre propriamente dito, a nossa busca é pela fonte de todos os milagres e ações sobrenaturais da parte de Deus. Então, Paulo vem e fala, porque Deus, então ele vai explicar, se ele antes falou que o Evangelho é a própria glória, a manifestação de Cristo, e por isso que tudo o que ele ensinava estava centrado e fundamentado em Cristo, ele agora vai explicar. Esse porquê aí fala de uma explicação daquilo que ele declarou antes. Ele diz, olha, porque Deus, que disse das trevas resplandecerá a luz. É muito interessante quando você vai estudar essa parte desse texto, das trevas resplandecerá a luz, está falando do poder criativo de Deus, lá no Gênesis. O mundo estava um caos, só havia trevas no abismo, e o Senhor disse, haja luz, e houve luz. O que Paulo está querendo dizer para nós? Quando você percebe quem é Cristo, o poder do Evangelho, quando você entende que Evangelho não é simplesmente relatos a respeito de uma filosofia, de uma religião, seja lá o que for, quando você percebe que o Evangelho é uma pessoa gloriosa, que muda a história eternamente de uma vida, de uma família, de uma nação, de uma cidade, você vai perceber que as trevas têm que se render ao poder da luz, porque quando Deus declara luz, não tem como, as trevas são dissipadas. Então, glórias a Deus, Jesus é o verbo vivo, Jesus é o verbo de Deus, é a palavra viva. Quando Ele é revelado para nós, a glória dEle, o que vai acontecer, minha gente? Sai o caos, vem a ordem, sai as trevas, estabelece a luz, sai a insegurança e permanece a certeza na sua vida, sai a confusão e é gerado a fé, porque a fé jamais confunde, aleluia.
É isso que Paulo está querendo dizer, porque Deus que disse, da mesma maneira que no princípio Deus falou, aonde havia trevas, haja luz. Ele está falando que o Evangelho de Cristo faz isso no teu homem interior, no teu coração. Ou seja, o poder do Evangelho de Jesus é tão forte quanto o poder da declaração de Deus, haja luz. Você jamais precisará andar em trevas, porque você colocou seus olhos nele, em Cristo Jesus. Percebe isso? Porque das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo, quem é ele mesmo? Deus. Ele mesmo, resplandeceu. Essa palavra resplandeceu fala de manifestou-se em nosso coração. Gente, Deus se manifestou sobrenaturalmente em nosso coração. Ele mudou a nossa natureza. Ele tirou as trevas. Ele não deixou nada no nosso homem interior. Ele não nos melhorou em nada em relação ao nosso espírito. Ele nos tornou uma nova natureza, porque Ele mesmo veio e habitou em você mediante a revelação de quem Cristo é. Sabe por quê? Porque ele fala, resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Face fala de manifestação também. Quando a Bíblia ela fala sobre a face de Deus, a face de Cristo, está falando da manifestação próxima dele. O Senhor não está fora de nós, o Senhor está em nós. Quer proximidade maior do que essa? Então o fato é que quando o Evangelho, quando Deus ele te ilumina, e Ele se manifesta em seu coração, e a própria vida dEle passa a estar em você, então é gerado essa revelação, essa iluminação, esse entendimento, essa compreensão a respeito da própria glória de Deus na face de Cristo. Por que isso, gente? Porque o fato é o seguinte, o Evangelho é Cristo glorificado, e esse Cristo glorificado demonstra e revela o amor do Pai, a graça do Pai, a bondade do Pai, o poder do Pai e quem Ele é, a justiça do próprio Pai. Portanto, quando você tem o claro conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo, através da iluminação de Deus, o que vai acontecer é que Cristo Jesus, Ele vai te conduzir a esse lugar de claridade. Glórias a Deus que não estamos nas trevas. O nosso homem interior foi totalmente iluminado mediante a ação de Deus em nossas vidas. Eu quero te dizer que isso é Evangelho. A glória do Evangelho não está em você correr atrás de milagres, correr atrás de soluções. A glória do Evangelho está em você seguir a fonte de todos os milagres, que é a própria pessoa de Jesus Cristo. Legal. Então, gente, dito isso, a gente vai começar a perceber aqui alguns posicionamentos, atitudes muito claras e simples de alguém que entendeu quem é Cristo Jesus, e esse alguém é Jairo. Por isso que nós vamos aprender com ele nessa noite. Vamos lá? Depois que eu mostrei para vocês o que é Evangelho e o que ele produz em nós, essa iluminação, esse entendimento, esse destravar de confusões na mente, essa transformação interior, essa compreensão de quem Cristo é, o que Ele realiza de forma libertadora em você, e que te dá plenas condições, se você responder a Ele, você viver em perseverança contínua, permanente, e não viver um milagre aqui ou acolá, mas viver no sobrenatural. A gente vai ver agora alguns posicionamentos de fé de Jairo, que nos ensina a caminhar nessa estrada, nessa jornada de fé. O primeiro posicionamento de Jairo é total rendição ao Senhor. Você quer mais de Deus? Você quer mais de quem é a fonte de todo milagre, graça, poder, direcionamento? Você quer mais da palavra de Deus na sua vida? Essa palavra que liberta, que revela quem Deus é e que desfaz todo tipo de trevas, confusão, falta de entendimento. Você quer direção para a sua vida em todos os aspectos? Você quer ter mais fome de Deus? Você quer ter mais sede de Deus e mais fome da palavra dele? Você quer ser uma pessoa melhor hoje?
e amanhã um pouco mais, se renda ao Senhor todos os dias. Meu irmão, é o segredão de quem vive as ações miraculosas de Deus, porque essa pessoa percebe que não se trata simplesmente de você buscar uma solução diante de algo impossível, se trata de você se render àquele que tem todo o poder e glória de transformar situações, circunstâncias, corações, mentes e as pessoas pelas quais inclusive você cobre em oração. Deus é poderoso, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos, quando esse justo entende que o seu dia a dia tem que ser dia a dia de rendição. Olha só como que Jairo se posiciona. Marcos, capítulo 5, versículo 22. Eis que se chegou a ele, Jairo, se achegando a Cristo, um dos principais da sinagoga. Ele era o chefe da sinagoga, um homem que tinha uma certa autoridade. Ele era aquele que supervisionava tudo aquilo que acontecia na sinagoga. Era um ministro ali, alguém que servia e que, enfim, de alguma maneira administrava tudo, enfim, que acontecia nos cultos, nas reuniões, nos ensinos nas sinagogas. E Jairo era um homem de autoridade, mas a Bíblia fala que ele se achega a Cristo Jesus, esse principal, esse chefe, esse homem de autoridade, chamado Jairo, e vendo Jesus, ele se prostra aos seus pés. Não tem uma pessoa, escuta o que eu vou te falar, não tem uma pessoa, quando tem uma clara visão de quem Cristo é, não se rende aos pés dele. Não existe evangelho sem rendição, porque não existe evangelho sem você ter uma visão clara de quem Cristo Jesus é. Porque o evangelho é a própria glória de Cristo. E a maneira de você ter essa consciência alojada em seu coração é tendo a revelação de quem Jesus Cristo é. A Bíblia fala que esse homem, ele se prostra. Sabe o que ele está querendo dizer ali? Ao se prostrar, ele está falando, não tem outro lugar que eu possa estar. Eu me submeto a quem o Senhor é e a tudo que o Senhor ensina. Minha gente, olha só, para um chefe de sinagoga se dobrar e se ajoelhar diante de um rabi, como eles consideravam o Senhor, era algo incomum, inclusive, mas esse homem percebeu em Cristo, ele viu Cristo, ele viu a glória de Cristo, ele viu o poder de Cristo, ele já havia, evidentemente, ouvido falar dos milagres, das maravilhas que o Senhor já havia feito, certamente ele já tinha tido notícias daquilo que o Senhor já havia realizado, manifestado, ensinado. Quem sabe ele até mesmo já participou de algum momento onde Cristo, como mestre, estava ensinando a palavra. E a Bíblia fala que Jesus ensinava a palavra como quem tem autoridade. Havia algo especial quando Jesus ele falava das verdades da palavra, e as pessoas ficavam, por assim dizer, imadas, olhando, vendo a glória de Deus através da face, da maneira como Jesus se expressava e falava. Gente, o fato é o seguinte, só não via Cristo quem tinha um coração muito endurecido, porque Jesus, quando se encarnou, a Bíblia fala que ele veio manifestar a glória do Pai. E esse homem percebeu isso, ele viu Cristo. E quanto mais nós nos voltamos para a palavra, através de uma rendição constante a Deus, mais nós vamos enxergar quem é Cristo Jesus, e mais nós vamos nos prostrar e nos render. Minha gente, olha só, é tempo de nós, como igreja de Jesus Cristo, nos rendermos constantemente, continuamente, àquele que é o Senhor de todos nós, Jesus Cristo. Essa é a mensagem. Se nós queremos ver as ações sobrenaturais de Deus contínuas em nossas vidas, nós temos que nos prostrar, nós temos que nos render totalmente ao Senhor. Então, gente, ali ele estava demonstrando dependência. Ele percebeu a sua insuficiência, porque a sua filha, como nós vamos ver, estava à morte, uma moribunda, numa cama, no leito, enfim. E ele percebeu a insuficiência humana de realizar aquele milagre
na vida da sua filha. Todas as vezes que nós percebemos a limitação humana e todas as vezes que nós percebemos o como Jesus é infinito, nós demonstramos essa dependência, essa humildade, essa reverência, esse respeito, essa consciência de que Ele é aquele que pode fazer infinitamente mais. Eu percebo a minha limitação humana, mas eu percebo em Cristo a ilimitação divina. Você percebe isso, a diferença? E Jairo percebeu isso, ele se prostra demonstrando: eu sou dependente do seu agir. Eu me humilho no sentido de declarar: eu reconheço que eu preciso. A palavra se humilhar, e a Bíblia fala sobre isso aqui, é uma demonstração de humildade, de perceber: eu reconheço que eu necessito do teu agir. Reverência fala de respeito, fala de um reconhecimento claro de quem ele estava adorando. Ele estava reverenciando ali. Então houve essa demonstração de dependência, humildade e reverência, porque ele viu Jesus Cristo. Sabia que não podia encontrar a ação sobrenatural de Deus em mais ninguém. Quando você percebe que toda a ação sobrenatural de Deus, toda a ação do governo celestial, tudo que o reino de Deus manifesta é através de Cristo, ou via Jesus Cristo, não tem como, você vai sempre se render ao Senhor Jesus. E essa rendição, ela é diária. Nós não estamos aqui para viver uma ação sobrenatural de Deus de maneira semanal, mensal, anual. Nós estamos aqui para viver o sobrenatural de Deus de forma diarial. Você sabe que eu já inventei essa palavra no nosso dicionário Aurélio, né? Já embuti lá. O fato é que Deus quer se manifestar de maneira diária sobre a sua vida. E isso acontece quando você se rende a Ele também diariamente. E isso que Jairo fez. E a gente tem que aprender com Jairo nessa noite. 2. Ele não só se rendeu à pessoa de Jesus Cristo. Ele persistiu em fé com base nessa rendição. Olha o que a palavra do Senhor diz. Marcos agora capítulo 5, versículos 23 e 24. Veja só. E insistentemente, eu gosto dessa palavra insistentemente, lhe suplicou. O termo suplicar, gente, é uma oração cheia de fé devido a uma urgência de uma ação de Deus. Então ele insiste na sua súplica. Olha só, e ele diz: minha filhinha está à morte. Olha só a certeza de fé. Presta atenção à certeza de fé desse homem. Ele não insiste com base em emoções. Ele não vai ao Senhor em súplicas só falando da sua condição, da sua situação, do seu choro, da sua angústia. Na verdade, quando ele insiste na sua súplica, ele está demonstrando persistência de fé. A insistência ali fala de perseverança na fé, de persistência mesmo. Ele fala então: vem, olha só a certeza, vem. Gente, chama o Senhor para a sua vida todos os dias, vai. Ele ama ouvir isso de nós. Em cada aspecto de nossas vidas, vem, olha só agora, impõe as mãos sobre ela. Quem sabe o Senhor pode salvá-la? Não é isso não? Coisa linda, que certeza de fé. É esse posicionamento que eu e você temos que ter. Escuta isso, quando você conhece quem é Cristo, quando você tem uma clara revelação de quem é Ele, quando você sabe o que é Evangelho, que é a própria manifestação da glória de Deus em Cristo, você se rende a Ele, você demonstra dependência, você se humilha no sentido de reconhecer: eu preciso do seu agir na minha vida.
Mas só que essa rendição contínua, com base na palavra de Deus, vai gerar em você uma persistência tão grande que você não vai aceitar outra coisa senão o sobrenatural na sua vida. E você vai ter a certeza que Deus vai fazer esse sobrenatural, porque você está chamando o Senhor para a sua vida. Quando você chama o Senhor para a sua vida, e a palavra chamar está associada também a invocar, não tem como, o milagre vai acontecer, minha gente. O segredão é Ele, entende? O segredo não é só vivenciar um milagre aqui ou acolá, mais uma vez falando, mas é você se render à fonte de toda transformação, à fonte daquele que salva, daquele que liberta, daquele que cura todo tipo de enfermidade, daquele que batiza com o Espírito Santo, daquele que remove todo tipo de cadeias da sua vida, da sua mente, das pessoas que você ora, que você busca ao Senhor. O segredão é começar se rendendo a cada dia ao Senhor e falar: vem, Senhor, vem sobre aquilo que eu não posso. E olha, o Senhor Jesus virá. Relacionamento é a base de tudo. Só se rende ao Senhor continuamente quem quer ter relacionamento vivo com o próprio âmago, centro do Evangelho, que é a própria pessoa de Cristo Jesus. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva. Salva aí é a mesma coisa que curada. Vem da mesma palavra grega sozo, que falava de salvação de alma, mas também falava de cura das enfermidades. É a mesma coisa. E cura, na verdade, é uma base da própria salvação. O combo está completo, minha gente. Aquele que salva a sua alma e te dá a vida eterna é aquele que tira as enfermidades do seu corpo. É o mesmo Cristo vivo. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva, curada, liberta desse mal. E ela vai viver. Aonde Jesus entra, tem vida, mesmo que haja a morte decretada. Meu irmão, aonde Jesus vem, independente de decretos de quem quer que seja do inferno, do médico, dos sintomas ou de espíritos malignos, aonde Jesus chega, Ele revoga o decreto, estabelece um novo tempo, e o tempo do Senhor é: viverá. Você viverá. O teu casamento viverá. A tua família viverá. O teu coração viverá. Você vai cumprir o propósito do Senhor até o fim. Porque Jesus, quando entra na vida de alguém, esse alguém tem simplesmente vida. Mas, por favor, uma coisa é a vida em você, uma outra coisa é a vida manifestada em você. E essa manifestação acontece quando você se rende a Ele e persiste na fé. Insistentemente, fala de perseverança. Você compreende isso? Insistentemente ele busca ao Senhor de uma maneira emergencial, porque sua filhinha estava à morte. Quando eu olho para esse homem também, eu vejo um coração de um pai que não aceita outra coisa para os seus filhos do que vida de Deus neles. E esse pai se rende ao Senhor, esse pai persiste na fé. Sim, ele vai ter a sua própria experiência, mas ele vai ser um canal para que a sua filha ressuscite dentre os mortos. Escuta o que eu vou falar agora para os pais. Se você quer ter filhos cheios de vida, se renda ao Senhor, os cubra em oração, repreenda todo o mal e invoque o Senhor sobre a vida dos seus filhos de maneira contínua, mas também ensine a eles no caminho, porque a Bíblia fala que você não pode só ensinar a respeito do caminho, você tem que viver para ensinar os seus filhos o caminho. Abraço. Gente, nunca foi tão necessário, mas nunca, deixa eu tirar o óculos aqui, nunca foi tão necessário pais amigos. Pais que abraçam filhos. Pode estar barbudo. Vem cá, garoto, eu te amo, cara. Estou com você até o fim.
Sai dessa, porque Deus tem um caminho para você. Mas só que o seu filho ouve isso de você, porque você vai falar como quem tem autoridade, porque ele vê você orando por ele. Ele te vê andando no caminho. Ele vê você respaldado com o comprometimento de servir ao Senhor. Ele vê você meditando na palavra do Senhor. Ele vê você se entregando ao Senhor. Gente, não tem como. Aonde há pais que buscam e se rendem e persistem na fé, filhos, eles não ficarão quebrados. Os valores desse mundo não vão prevalecer sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos. Nunca se precisou tanto de pais que amem os seus filhos, que demonstrem amor aos seus filhos. Porque se você não abraça o seu filho, quem abraça o seu filho é o mundo. E nós não vamos perder os nossos filhos. Não vai ficar uma unha sequer no Egito. Não ficará. Toda a nossa casa será abençoada. Toda a nossa casa será provida. Toda a nossa casa viverá o agir de Deus. E eu estou falando profeticamente sobre a sua vida. O Senhor é contigo. Se o Senhor é contigo, o mais natural é o sobrenatural sobre o seu lar. Mas viva o Evangelho de Jesus. Viva o Evangelho. Se renda, persista. Ame, abrace, converse. Gente, nós temos que conversar com os nossos filhos. Se você não tem esse hábito, passe a tê-lo hoje. Converse. Pode ser menino ou menina, bata um papão, converse. Seja mãe, seja pai, converse. Seja amigo, ande com seus filhos. Saiam com os seus filhos. Beijem os seus filhos. Diz para eles: eu te amo. Eu vejo em Jairo um homem que não aceitava outra coisa senão vida para a sua filha. Em nome de Jesus, que você não aceite outra coisa para o seu filho do que a própria vida de Deus se manifestando nele. Mas por favor, olha, eu vou dar uma palavra para você, agora você agarre isso aí para você entender bem as coisas. Talvez você não tenha semeado isso por muito tempo na sua vida. E ainda está havendo colheitas. Ou frutos que certamente não vêm de Deus. E os teus filhos podem estar vivendo algumas situações difíceis. Então comece a plantar a semente certa. Você vai perceber que ainda vão haver frutos ou colheitas ainda de tempos que você não semeava a boa semente. Mas eu te garanto, a boa semente é mais poderosa do que qualquer outro tipo de semente. A tua parte é persistir, a tua parte é perseverar, a tua parte é continuar semeando, a tua parte é continuar amando, mesmo que você não veja mudanças, porque tem havido ainda colheitas do passado. Mas eu quero te dizer, um novo tempo se manifestará e virá sobre a sua casa pela sua persistência, pela sua rendição ao Senhor. Deus é fiel. Você pode declarar isso? Deus é fiel. Mais uma vez. Deus é fiel. A palavra dele. Quando você se encaixa, quando você se enquadra na verdade dele, você pode estar certo de uma coisa: tudo que Deus prometeu vai se cumprir. Mas eu e você temos que nos enquadrar. Seu filho já casou? Liga para ele: filhão, eu te amo demais. Filhota, eu te amo. Tenho saudade. Vem aqui bater um papo comigo. Pastor, eu nunca fiz isso. Pastor, eu tive uma outra história. Os meus pais... E quem te falou que você tem que repetir a mesma história dos seus pais? Beija! É beijinho mesmo. Linda. É isso. Gente, o amor cobre a multidão de pecados, gente. O amor é libertador, gente. Mas o amor, ele tem que ser respaldado não só por demonstração exterior, mas por caminhada de fé. Você compreende isso? Vai lá, Senhor, vem. Impõe as suas mãos sobre ela e ela, olha só, ela viverá, eu sei disso. E Jesus, ele fica apaixonado por gente assim, sabe, persistente, que ele simplesmente vai, caminha junto com você. Jesus jamais nega um coração quebrantado, um espírito contrito na presença dele, que persiste em fé.
Jamais. Jesus vai com você. Gente, se Jesus está com você, pode se levantar sobre a sua vida um batalhão do inferno. Você vai olhar com desdém para o inferno. Você vai dizer: quem são vocês, seus incircuncisos? Davi derrubou um gigante, eu derrubo todos vocês, gigantões, porque o Senhor está comigo. Eu vou em nome do Senhor dos exércitos. Eu não aceito nada do meu lar, na minha casa, a não ser graça, poder e unção. Gente, não se trata do quão grande a sua fé é, se trata do tão grande Deus que você colocou a sua fé. É tão diferente. Por isso que Jesus fala em Marcos 11, 22, tenham fé em Deus, centralize a sua fé em Deus. Não se trata do poder propriamente dito da sua fé, mas se trata em quem você está canalizando a sua crença. Não ficará um só gigante diante de nós, porque o Senhor está conosco. Que, gente, quem pode prevalecer sobre as nossas vidas? Me diz. Quem? O leão da tribo de Judá está conosco, aquele que nem a morte pôde retê-lo, aquele que tem poder e autoridade em suas mãos, e quando ele fala alguma coisa, tem que acontecer, porque a própria palavra dele é a ordem do céu sobre a terra, o céu governa a terra. Jesus, o segredo é ele andar com você, mas Jesus anda com quem anda com ele, quem busca ele, quem leva muito a sério as realidades da palavra. Escuta, muitos de nós estão vivendo como se não houvesse inferno. Muitos de nós estão vivendo de cultos a cultos, como se não houvesse céu. Muitos de nós estamos vivendo como se Deus não fosse quem Ele diz ser. Mas em nome de Jesus, que se levante um exército na academia da fé, que creia em tudo que a palavra do Senhor diz, de tal maneira que ande no temor do Senhor. E você já aprendeu muito bem que temor não é ter medo de Deus. Temor é o que Jairo fez. Prostrou-se. Rendição, eu dependo, eu preciso, eu necessito. Por causa disso se alojou dentro dele uma realidade: eu persistirei até o fim, e a morte não prevalecerá, porque a única coisa que eu preciso é que a glória do Evangelho esteja comigo, que é a própria pessoa de Jesus. Aleluia. Então vamos lá. Jesus foi com ele, não só por sua compaixão, mas por causa da insistência de Jairo, firmada numa fé perseverante ou persistente. Não se trata de Jesus somente ver suas lágrimas, se trata de Jesus ver a sua fé, a sua resposta. A base de toda a contínua ação sobrenatural do Senhor é a sua presença. Jesus está com você? Senhor, eu não saio daqui se o Senhor não for comigo, se a tua presença não for comigo. Moisés falou isso. Como que eu e você vai abdicar da presença no sentido de manifestação? Gente, em nome de Jesus, vamos compreender cada vez mais isso. Uma coisa é Deus em você, uma coisa é Deus se manifestar sobre a sua vida. E Deus se manifesta sobre a sua vida quando você se rende e persiste na fé. Percebe isso? Gente, abra comigo em Isaías 64, você vai entender, o Espírito de Deus me fez lembrar desse texto, é a hora de eu ler para você. Você vai entender o que eu estou querendo dizer com a presença do Senhor manifestada. Enquanto você abre lá em Isaías 64, versículo 1, deixa eu te fazer uma pergunta. Deus está aqui? Mas Ele se manifesta pessoalmente a todos, apesar de estar aqui? Depende. Se esses todos, eu espero que seja o caso e a história de vocês hoje, estão respondendo a Ele com fé, se rendendo e perseverando na fé. Entende isso? Deus está aqui. Mas uma coisa é Deus estar, outra é se manifestar. Olha a oração de Isaías. Israel estava passando por aquele momento terrível.
de rebelião contra Deus. Isaías está falando, Deus muda isso. Olha só a oração de Isaías. Se fendesses, rasgasses os céus e descesses. Descesse? Mas Deus já não está presente? Deus, um dos atributos divinos é que Deus é a palavra oni é sempre, perpetuamente, eternamente presente. Deus está presente em todos os lugares, mas que negócio é esse? Ele vem e ora, se o Senhor rasgasse, abrisse os céus e descesse. O que ele está querendo dizer aqui é justamente isso. Senhor, eu sei que o Senhor está aqui, o Senhor é um Deus presente, mas eu quero a manifestação restauradora desse Deus que está no nosso meio. Todos os nossos encontros, Deus está aqui, mas nem todas as pessoas são transformadas, porque uma coisa é a presença do Senhor, outra coisa é a manifestação dele pessoal, específica sobre a sua vida. Como que a gente tem a manifestação da presença de Deus quando você se rende e persiste em fé? 3. Crê em meio às má notícias. Esse homem me ensina, Jairo me ensina, porque esse camarada creu em meio à pior notícia que um pai pode receber. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, Jairo, acabou. Tua filha já morreu. Olha só. Por que ainda incomodas o mestre? Esse cara prevaleceu nessa má notícia. Eu quero só que você se coloque no lugar dele. Como pai. Como mãe. Notícia das mais terríveis que alguém possa ter. A sua filha morreu. E esse homem creu. Eu vou repetir. Esse homem creu. Esse homem creu, a sua filha tinha morrido e ele continuou crendo, Sérgio. É bom que a gente fala Sérgio, aí olha o Sérgio aqui e olha o Sérgio ali. E vocês sabem que não existe ninguém que fica tão bonito de bigode do que o pastor Sérgio, não tem. O Sérgio pai de todos. Você às vezes vê um cara bonitão, né? O cara coloca um bigode, o bichinho fica feio, mas esse homem não fica, olha só, é um charme, a Neide não gosta muito não, que ela quer que ele tire esse bigode. Mas o fato é que o Senhor, Ele muda, reverte qualquer situação. Olha a má notícia. Eu me coloco, é claro, no lugar dele, de pai apaixonado pelas filhas. E se recebe uma notícia dessa, acabou, não tem mais jeito. Para que você vai ainda continuar orando, clamando, buscando a Deus? Olha, a tua família não tem mais jeito, o teu filho não tem mais jeito, o teu casamento não tem mais jeito. Eu quero te declarar sobre a sua vida nessa noite, que quem decreta, quem dá a última palavra, não são as circunstâncias, não é o inferno, não é o diabo, nem você, é o poder de Jesus Cristo, é o decreto, a palavra liberada dele. Sabe por quê? Deixa eu falar só algumas coisas para você, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, ou seja, ele não deu crédito a essas palavras, porque ele sabe quem ele é a ressurreição e a vida. Jesus é a ressurreição e a vida. Por isso que o Evangelho fala da glória do próprio Cristo, ele é a própria ressurreição e a vida. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Se renda a Ele, persista na fé e creia, mesmo diante das más notícias, você vai receber consolo e certeza nessa palavra. Sabe por quê? Porque não temas, crê somente, está associado ao verbo, que é uma ordem expressa, a ação presente e contínua para manter a mesma fé que teve no início. Lembra que ele falou, Senhor, vai lá, impõe as suas mãos sobre ela, e ela o que, gente? Será salva, ela viverá. O Senhor está falando,
mesmo morta, você pode permanecer na mesma fé que você tinha, porque você está comigo e eu estou com você. Essa palavra alegra o seu coração? Porque eu estou aqui com vontade de pular, mas eu vou me segurar, porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então vamos lá. Quem se rende ao Senhor, persevera na fé e compreende que a presença dele basta. A presença dele basta. Além de não ser dominado pelo medo, vai continuar crendo no agir de Deus em meio ao caos. Porque o mesmo que declarou: aonde há trevas, haja luz, é o mesmo Deus que declara a morte: cesse e venha a vida. Aleluia. Você entende isso? E finalmente, perseverar na fé e descanso andam juntos, gente. Quando você se rende ao Senhor, quando você persevera na fé, quando você continua crendo em meio ao caos, o que vai acontecer? Descanso na alma. Sabe por quê? Porque a paz de Deus, ela excede a todo entendimento. E ela guarda o teu coração e os seus sentimentos em Cristo Jesus. O próprio poder da paz, do shalom de Deus, guardará os teus sentimentos. E você, quando persevera, você vai perceber que haverá descanso em meio ao caos. Porque Jesus está contigo. Então vamos lá, gente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Lembra daqueles caras? Não incomodas mais o mestre? A tua filha já morreu. Eles não tinham crença nenhuma. Jesus, ele se manifesta para quem continua crendo. E eu creio que ele olhou para aquele homem, quando ele falou: não temas, crê somente. Ele percebeu que Jairo creu em meio às más notícias. Então, vem Jairo. Pedro, eu sei que você crê. Tiago, João, vem comigo. É isso aí. Jesus gosta de andar com gente que crê. Eu vou repetir. Jesus gosta de andar com gente que crê. Aleluia. O que a gente aprende disso? Jesus agia nas vidas das pessoas que permaneciam crendo. E não porque havia simplesmente proximidade física. Entre o pedido de Jairo e o milagre da ressurreição da filha dele, houve o milagre da mulher do fluxo de sangue. Ele viu esse milagre, ele se fortaleceu nesse milagre. Então se alegre nos milagres das pessoas e esteja certo que o teu milagre vai chegar. Mas persista, não desista. Se renda, tenha comprometimento com Deus, com a palavra dele, com a verdade dele. Porque não se trata só de você estar num culto. Não se trata só de você ler uma Bíblia. Não se trata só de você estar numa reunião ou num encontro. Se trata de você crer enquanto você está fazendo tudo isso. Porque muitas pessoas até comprimiam, até tocavam em Jesus, mas não saíam virtudes dele. Mas para a mulher do fluxo de sangue saiu, porque ela tocou crendo, ela declarava: se tão certo eu tocar nas orlas dele, eu sararei. Declarou, falou a certeza que estava no seu coração, você entende? Tantas pessoas próximas do Senhor Jesus, mas não viviam os milagres. Em nome de Jesus, que essa não seja a sua história. Não adianta você só estar próximo dele, ouvir palavras a respeito dele, ouvir falar do poder dele e não crer, e não se render, e não andar com ele. Jesus quer proximidade. Você pode falar isso para o seu irmão com muito amor? Jesus quer proximidade. Fala isso para ele. Vamos lá. Indo para o final, hein, gente? Chegando à casa do chefe, Jesus, olha que coisa interessante. Lembra que eu falei de perseverança na fé e descanso andam? Primeiro a gente mostrou perseverança. Jairo creu. Enquanto os outros estavam falando: olha só, não incomodas mais o mestre. O Senhor, não temas. Não temas, crê. Somente ele não foi dominado pelo medo e continuou crendo. Então agora ele está chegando com Jesus na sua casa, junto com Pedro, Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço.
os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Percebam uma coisa, tem duas coisas aqui. Uma é que, no entendimento, né, bíblico, por assim dizer, aqueles que são salvos em Cristo, eles estão agora descansados de todas as suas dores, angústias, tristezas, por isso que eles dormem que é um sinônimo de morrer. As pessoas morrem, mas não é porque elas estão inconscientes na glória, não. É porque elas estão totalmente descansadas de todo tipo de pressões que elas viviam aqui na terra. Elas estão na glória. E eu estou indo para lá, gente. Faltam uns 40 anos, pelo menos. Estou indo para lá. Mas a outra ideia é o seguinte: ela está morta. Isso é de cunho profético, de quem sabe do que está falando, porque ele é a própria vida. Ela está morta, mas ela vai ressuscitar. Ela está no descanso, porque ela morreu e foi para a glória. Mas só que eu vou trazê-la de volta. Tem gente que não quer voltar, não. Mas quando Jesus dá uma ordem, essas pessoas têm que voltar. Eu tenho que correr. A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Lembram? Estavam pranteando, chorando, agora estavam rindo. E essa palavra riso ali fala de estavam zombando, escarnecendo de Cristo. Olha só agora, preste atenção, por favor, nisso. Tendo ele, porém, mandado sair a todos. Todos o quê? Todos que não estavam o quê? Crendo. No alvoroço, no prantear, na incredulidade. Saíam todos. Tomou quem? Quem era o pai? Jairo. Por quê? Porque ele estava crendo. Havia descanso nele. Havia certeza de fé. E ele chama também a mãe da criança, porque ela estava crendo. E vieram com ele, e entrou onde ela estava. Então, Jesus não trabalha aonde há alvoroço, inquietações e hipocrisia. Se o teu coração está em alvoroço, em inquietação, em perturbação pelas circunstâncias da vida, você está falando: eu não creio que Deus está no controle de tudo. E Jesus não vai trabalhar. Não é que ele não queira, não. Jesus não pôde operar muitos milagres, porque havia o que, gente? Incredulidade. Jesus não vai operar na sua vida enquanto você não confiar plenamente nele e se descansar em quem ele é e na glória e no poder dele. Porque Jesus não trabalha onde há alvoroço, inquietações, hipocrisia. As pessoas estavam pranteando e agora estavam zombando dele. Hipócritas! E Jesus não trabalha dessa maneira. Ele trabalha onde há fé, onde há resposta, onde há confiança. E finalmente, Marcos 5, 41, 42 diz: tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que são palavras em aramaico, que quer dizer: menina, eu te mando. Basta uma palavra. Tem uma canção que fala sobre isso, né? Basta uma palavra do Senhor. Levanta-te. E o milagre aconteceu. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Aonde Jesus chega, e a palavra dele é ordenada, declarada, revelada a sobrenatural. E eu quero só mais uma vez dizer: esse tem que ser o seu normal a cada dia. Então, concluindo, Jairo não deixou de crer, não deixa de crer. Ele seguiu a plena direção de Jesus, ou seja, a sua palavra, andando próximo a ele, na sua presença, em fé. Quem está acompanhando, hein? Por isso não foi? E viveu o sobrenatural de Deus. Em nome de Jesus, que essa seja a sua história, meu irmão. A todos que estão nos assistindo pela internet, que essa seja a sua história. Coloca toda a sua fé em quem Cristo é. A glória maior não é o que Jesus Cristo faz, mas quem Ele é. Porque tudo que Ele faz provém da sua própria natureza poderosa. Deus, Ele é Jesus, Deus Todo-Poderoso e a fonte de toda a graça. Espero que você tenha aprendido com Jairo hoje. Vamos ficar de pé, gente.